processo de moldagem ocorra, para que o produto possa ser injetado, nós precisamos avaliar ou observar alguns pontos fundamentais, como, por exemplo, a temperatura de fusão do polímero, a forma como ele será injetado na cavidade e também como devem ser os canais de injeção, ou seja, os canais que guiarão o plástico para dentro das cavidades. Nesta aula, nós vamos aprender a respeito de cada um desses pontos. Antes do processo de moldagem, o plástico em si, ele é dessa forma como vocês podem ver aqui. Vejam só aqui na tela. Como ele é. Ele é granulado. Vejam só. Aqui nós temos vários tipos de plástico. PC, policarbonato, ABS, PP, polipropileno e vários outros tipos aí. Então, quando a matéria-prima, ou o polímero também chamado, ele é comprado, quando a empresa adquire o polímero para depois transformá-lo em produto, ele vem dessa forma como vocês podem ver aqui, ó, totalmente granulado. Após isso, quando ele vai para a injetora, que é uma máquina utilizada no processo de moldagem, no processo de injeção, então este plástico granulado, ele é colocado sob alta temperatura, até que encontre o ponto de fusão e ele fique num estado mais pastoso, digamos assim. Daí, então, é possível realizar o processo de moldagem, ou seja, a injeção dele nas cavidades para poder formar o produto. Nós vimos como tem que ser o plástico no processo de injeção, ou como ele é granulado, como nós acabamos de ver. Isso que eu estou mostrando para vocês agora é a máquina injetora. Então vejam só, o molde de injeção ele fica exatamente aqui nessa região. Ele ocupa essa região, ele é colocado aqui. E o plástico granulado, por sua vez, ele entra neste recipiente. Vejam só, isso aqui é uma tampa, essa tampa é retirada, o plástico granulado é colocado aqui, ele percorre todo um caminho interno aqui, e esta região aqui, exatamente esta região, é uma região que ela possui várias resistências. Que essas resistências causam um aquecimento em todo este local, em toda essa região, fazendo com que o plástico atinja o seu ponto de fusão, ou seja, aquele estado meio que pastoso, como eu havia dito a vocês. Uma vez pastoso, então há um mecanismo aqui, nesta parte de trás, que empurra o plástico, que injeta o plástico na cavidade. E esse aqui é o bico de injeção. Então, este bico de injeção é acoplado no molde para poder preencher as cavidades. Agora, vamos ver isto no molde. Então, aqui nós temos o molde. Vou fazer aqui um corte dinâmico nele. Então, aquele bico de injeção que eu acabei de dizer a vocês, ele entra exatamente nesta região aqui. Vejam só. Entrando nesta região, ele injeta o plástico dentro das cavidades. É basicamente assim que funciona o processo da entrada do plástico nas cavidades do molde. E para que o material injetado consiga chegar até a cavidade do produto e formar o produto, há um caminho chamado galho, que é o galho de injeção. Eu vou mostrar isso para vocês agora. Vou realizar aqui mais um corte dinâmico. Vejam aí. Então, nós já sabemos que o material entra por aqui. E exatamente aqui, vejam só, exatamente essa região que eu estou selecionando agora é o galho de injeção. Então, vejam, o material vem por aqui, percorre todo o galho de injeção e entra no produto, na região do produto, que é esta região vermelha. Podem existir várias maneiras diferentes, vários tipos diferentes de galho. Assim como existem também alguns tipos diferentes de injeção. Mas este é o conceito básico. Ok? Eu vou mostrar isso para vocês mais claramente. Eu vou ocultar aqui alguns componentes para que vocês possam ver melhor o galho. Vejam só. Vou tirar aqui também as matrizes superior. E aqui já dá para a gente ver bem. Ó. Notem que aqui nós temos metade do galho, ou seja, a metade que fica do lado móvel do molde. Então, o plástico ele vem percorrendo todo aquele caminho que nós vimos até chegar nesta região. E nesta região, ele percorre o galho até encontrar com o produto. Vejam só.
Ele encontra como produto e preenche toda a cavidade, que é essa região vermelha onde se encontra o nosso produto. Nós vimos como é o plástico antes do processo de injeção, todo granulado, como eu mostrei a vocês. Vimos também como é a máquina injetora, como vocês podem observar aqui do lado esquerdo da tela, como ela funciona aí basicamente, onde é colocado o plástico, onde ele é aquecido e como ele é injetado pelo bico injetor, logo aqui, e também a região aqui que o molde ocupa. E também vimos no próprio molde de injeção, aqui à direita da tela, como funciona a entrada do material e como funciona a distribuição do material até que ele chegue na cavidade.